Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução comentada aqui pelo MedZD. Hoje eu vou continuar a fazer a resolução comentada da prova do INEP de 2021. Essa é a questão número 2, uma questão bastante interessante também dentro do bloco de pediatria. O que nós temos? Um recém-nascido com 20 dias de vida que dá entrada em um serviço médico de urgência com história referida de queda da cama após ter rolado para fora dela há cerca de 6 horas. Os pais referem hipoatividade desde então. No exame está em regulado estado geral e apresenta hematoma subgadeal em região parietal. A fundoscopia evidencia hemorragia retiniana bilateral e tomografia de crânio apresenta hemorragia subaracnoidea sem sinais de fratura. Com base nos dados apresentados, o diagnóstico mais provável é. Basicamente, ele está pedindo aqui para a gente a principal hipótese diagnóstica frente a essa história clínica e o resultado desses exames complementares, tá bem? Então, nós temos aqui um recém-nascido de 20 dias, que os pais referem essa queda da cama e essa hipoatividade desde então. Ele apresenta, então, esse hematoma subgaleal, essa hemorragia retiniana bilateral na fundoscopia e na tomografia, essa hemorragia subaracnoidea, sem sinais de fratura. Vamos lá, o que nós temos aqui de diagnóstico diferencial, então, para a gente fazer? Um TCE decorrente da queda da cama, um AVC decorrente de uma malformação vascular, uma síndrome do bebê sacudido e um tromboembolismo gorduroso resultante da queda. Vamos lá, de acordo com a literatura, tá? Talvez, se você nunca ouviu falar disso ou se você leu pouco sobre isso, realmente não fica tão claro. Mas, se a gente for ver na literatura, isso acaba ficando muito, muito evidente, tá, pessoal? Sempre que a gente tiver ali uma criança que tem lesões de ossos longos, uma criança que tem uma história de um TCE, o ideal que seja feito ali na unidade de pronto atendimento, uma fundoscopia para verificar se a criança tem alguma lesão na retina, no vítreo, para a gente poder aumentar a probabilidade ou descartar a chance aí de ter uma síndrome do bebê sacudido. Tá? Nesse caso, foi feito ali a fundoscopia e a criança ela tem uma hemorragia retiniana, tanto na retina direita quanto na retina esquerda, né? Então, frente a isso, o ideal é solicitar um exame complementar de crânio, que pode ser uma tomografia de crânio ou uma ressonância magnética. Se por um acaso for só a hemorragia, né, que não é pouco, a retiniana, ok, a gente vai tratar. Se tiver a hemorragia retiniana mais uma hemorragia de crânio, aí realmente a chance, né, a probabilidade de ser uma síndrome do bebê sacudido vai lá para cima, tá? Então, devido a essas alterações nos exames complementares, tanto a lesão na retina, quanto a lesão no crânio, no cérebro, a gente vai pensar então na síndrome do bebê sacudido, tá? Ainda mais pensando em prova, que é uma coisa mais estática, né? Sempre que tiver essas duas alterações, a gente vai pensar realmente na síndrome do bebê sacudido, tá? Ainda mais quando é bilateral. A criança ela teve ali um choque, né? Tem um hematoma subgaleal, ela tem um galo ali na região parietal, em um dos lados, né, ele não especifica aqui para a gente. Dificilmente, se fosse ali um TCE decorrente de uma queda da cama, por maior que fosse o TCE, não ia causar ali essa hemorragia retiniana bilateral, tá? Então, a gente consegue excluir essa alternativa A, sem muita dificuldade. A alternativa B fala de um AVC decorrente de uma malformação vascular. Isso realmente pode acontecer nas crianças, nos recém-nascidos, mas normalmente é local, né? Uma má formação vascular local ali que causa assim uma hemorragia, mas é diferente e tende a não afetar as duas retinas, tá? Então, essa história toda aqui, ela fala realmente muito mais a favor da síndrome do bebê sacudido. Então, a C é exatamente isso, a síndrome do bebê sacudido devido a maus tratos. E a D fala do tromboembolismo gorduroso resultante da queda. O tromboembolismo gorduroso, normalmente ele ocorre no pós-cirúrgico
ou pode ocorrer devido ou após a lesão de um osso longo. Tá? Tem vários fatores que predispõem a um tromboembolismo gorduroso. De acordo com a literatura, não é comum acontecer nesses primeiros dias de vida, não é algo corriqueiro, tá? Realmente nem aparece na literatura, pelo menos até onde eu vi, mas pode acontecer em outras idades realmente, mas quando ocorre, normalmente ocorre após uma cirurgia ortopédica, após uma lesão ali de um osso, tanto numa criança quanto no adulto, tá? Então, a gente não espera realmente para a criança com essa idade ter aí todas essas alterações devido a um tromboembolismo gorduroso, tá bem? Então, a gente consegue descartar essa D também sem muitas dificuldades. Então, a gente vai ficar com a C, a síndrome do bebê sacudido decorrente de maus tratos. Uma boa questão, uma questão que traz aí para a gente um tema um pouco diferente, que não vinha sendo cobrado na prova do INEP. É uma questão que pode aparecer também numa prova prática, né? Uma questão que, sinceramente, consigo visualizar, assim, daria para fazer tranquilamente um checklist em cima disso. Seria um checklist bastante interessante. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários no YouTube, que depois, ao longo da semana, eu vou vendo e vou respondendo para vocês, tá bem? Tenham um ótimo dia, um grande abraço e até a próxima.